Secretário, Sr. Presidente da Administração, restantes elementos da mesa, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Tenho grande orgulho em que esta sessão se realize nos espaços do Conselho de Vila Nova de Foscoa e, naturalmente, com uma certa emoção por tão ilustres presenças de Vossas Excelências aqui e, sobretudo, do tema que se vai tratar de grande importância, não só para o Conselho, como para o país, como, naturalmente, para a Europa. Por esse facto, é minha grande satisfação e muito gosto de estar aqui em Vila Nova de Foscoa. E, em nome do Sr. Presidente do IPAN, estava aberta a sessão desta conferência. Muito obrigado. Muito obrigado. A solução do Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico salvaguardar o património arquitetónico e arqueológico nacional. E, neste sentido, entendemos também que a sua divulgação é um contributo importantíssimo, quer no domínio da cultura, quer no domínio da sua própria proteção. Tem sido a divulgação um vetor importante no trabalho que temos vindo a desenvolver através de várias ações que se rotularam, entre outras, nos slogans informar para proteger e conhecer para proteger. E neste contexto lembro o Encontro Internacional de Órgãos que terminou na passada semana e que se insere neste vasto leque de trabalhos. Em princípio do ano de 93, porque era de capital importância executar uma barragem na zona do Foscoa, foi elaborado um protocolo entre o Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico e a EDP, com a intenção de, na sequência do estudo de impacto ambiental elaborado por um distinto arqueólogo, se fazer a prospecção arqueológica da zona. Visitei o local no início deste ano, onde pude verificar existirem, nessa altura, alguns elementos soltos de arte rupestre. Ao longo deste tempo, os trabalhos evoluíram e as pesquisas vieram mesmo até este momento, ontem, talvez, mostrar que esta zona continha em si um espólio arqueológico de valor incalculável. Após serem tomadas as medidas necessárias e convenientes, convoquei, na qualidade de Presidente, e ouvido o Sr. Vice-Presidente do Instituto, que tutela a área da arqueologia, o meu Conselho Consultivo. Nesta sessão, se preocupou exclusivamente com este importante assunto. Os nossos arqueólogos responsáveis pela ação de prospecção e análise, o Sr. Dr. Lino Tavares, que faz a ligação com a EDP, e o Sr. Dr. Rebanda, que atua no terreno, fizeram uma importante e completa explicação sobre os achados no Foscoa. Após a concordância de todos com a forma como o trabalho tem sido executado e que levou mesmo a um louvor à equipa que durante este tempo, exaustivamente e muitas vezes em más condições, fizeram esta prospecção e conseguiram apresentar resultados importantes, decidiu-se, na linha de trabalho que atrás enunciei, preparar a importante ação de divulgação que hoje apresentamos. Porque
porque, repito, os achados são de grande valor patrimonial e científico e que obrigam, naturalmente, a uma análise profunda quanto à forma de fazer a sua salvaguarda, convidei para estarem connosco o Sr. Professor Jean-Claude, Presidente do ICOMOS e, neste momento, representante da Unesco, porque o representante que era para vir teve que sair para outra missão e não pôde estar connosco. Está connosco desde quarta-feira e já teve a ocasião de visitar durante o dia de ontem os achados arqueológicos. O Sr. Dr. Lopes Cerrado, representante da Comissão da Unesco em Portugal. O Sr. Professor Engenheiro Delgado Rodrigues, representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, em si, especialista no material pedra, que me deu o prazer de estar presente para nos ajudar nestes trabalhos de salvaguarda. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, Engenheiro Silva Correia, com quem temos tido as melhores relações, que naturalmente mantém desde o início o desejo de colaborar na salvaguarda de todo este importante património e a quem agradeço por ter acedido ao nosso pedido de terça-feira, no sentido de poder ser rebaixado o nível das águas de modo a que seja possível hoje e ontem mesmo analisar todo o espólio que está há 12 anos debaixo d'água. Os senhores arqueólogos especialistas na matéria, arqueólogo arquiteto Varela Gomes e Dr. Martinho Batista, que o IPAR convidou para os seus consultores. Os representantes do Conselho Consultivo, que não quiseram deixar de comparecer hoje a esta sessão. Os senhores arqueólogos responsáveis pelos trabalhos de campo, que irão fazer a sua conferência, que antecederá o debate. Após a conclusão desta manhã de trabalho e depois de uma pequena refeição, convido todos os presentes a visitarem o local. Para o efeito, dispomos de arqueólogos que vos servirão de guia e que vos acompanharão em visita, quer de helicóptero, quer de barco, quer mesmo de chico. Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos membros da comunidade científica, senhores jornalistas, a minha presença nesta mesa e a presença de colegas meus, quer da empresa, quer do próprio Conselho de Administração da EDP, pretendem traduzir de viva voz aquilo que já afirmámos em comunicado que tornámos público. Isto é, nós estamos inteiramente disponíveis para estudar com os especialistas, sem qualquer reserva, quanto a nomes, nacionalidades ou escolas, as soluções que foram entendidas adequadas para salvaguardar os achados que alguns reputados arqueólogos classificaram como de valor mundial. A EDP não tem qualquer dúvida em afirmar que não se reconhece competente em matéria de arqueologia. Faz absoluta questão de frisar, porém, que é uma entidade de bem e que não será, por sua causa, que o património arqueológico português correrá qualquer perigo. Perdoem-me a expressão, mas sinto necessidade de formal e solenemente afirmar, e contando antecipadamente com a vossa concordância, de que nós, na EDP, não somos nenhuma associação de malfeitores. Estamos incumbidos de uma missão que é fundamental para o país, mas temos interiorizado uma cultura de empresa em que os valores ambientais e culturais têm exatamente o mesmo peso dos valores da economia e da técnica. Isto é, nas nossas tomadas de decisão, não partimos do princípio de que os valores têm de se perder para que outros possam prevalecer. A nossa posição de princípio é tão só de que todos os valores têm de coexistir harmoniosamente.
Foi esta posição de princípio que nos levou a um trabalho conjunto com o IPAR e que vem já desde 1990. Os estudos de impacto ambiental que antecederam a decisão de construir o aproveitamento hidroelétrico de Foz Coa indiciaram a possibilidade de existência nesta região de vestígios arqueológicos importantes. Assumimos desde logo a recomendação que então nos foi feita dos estudos serem aprofundados, no sentido de assegurar a salvaguarda de tudo o que no domínio da arqueologia tivesse interesse. Não sendo, como já disse, especialistas de arqueologia, celebramos com o IPAR um protocolo no qual nos comprometíamos a financiar e a apoiar logisticamente os estudos especializados nesta região. O IPAR, de sua parte, comprometeu-se a aconselhar-nos nas medidas de salvaguarda que se mostrassem necessárias. O espírito que nos levou à celebração desse protocolo mantém-se. E se tivermos abertura para financiar estudos e para aceitar que os especialistas nos aconselhassem no momento em que apenas presumíamos a existência de vestígios de valor, reitero-vos hoje, em nome do Conselho de Administração da EDP, que continuaremos a não ser economicistas neste momento em que se discute o valor mundial dos achados. E ainda a propósito, garanto-vos também que tanto para a comunidade científica e académica como para nós, EDP, esta notícia foi motivo de satisfação. E, em boa verdade, fomos nós que criámos as condições para que a descoberta ocorresse e temos orgulho nesse facto. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de vos dizer que o aproveitamento hidroelétrico de Foz Coa é uma obra de extrema importância para a consecução da tarefa que nos é cometida. E essa tarefa não é apenas a de fornecer energia elétrica de que o país precisa para sustentar o seu desenvolvimento. O que é esperado de nós é que a garantia dessa energia elétrica se faça em termos de segurança do abastecimento. Mas segurança do abastecimento, como disse, é pouco. Terá sim que ser feita nas melhores condições económicas e baseada numa perspectiva estratégica de gestão dos recursos energéticos, sejam endógenos ou exógenos. A decisão de construir Foz Coa não assenta fundamentalmente na energia elétrica que este empreendimento vai produzir, embora esta energia possa satisfazer só por si os consumos de uma comunidade de 150 mil portugueses. Mas mais importante do que isto é Foz Coa constituir, no momento em que tivemos que tomar a decisão, a solução que melhor servia os objetivos de segurança do abastecimento e de gestão estratégica dos recursos energéticos. Gostaríamos de assinalar alguns pontos que, pela sua importância em termos nacionais, suscitam naturalmente o nosso interesse e atenção. Em primeiro, o Douro tem uma bacia de 97 mil km², maior, portanto, do que Portugal continental, mas só 22% dessa bacia se encontra em território português. Segundo aspecto, de outubro a março, isto é, em metade de um ano, chove 80% do total anual. Terceiro aspecto, entre um ano seco e um ano úmido, o caudal do Douro pode variar de 1 para 3. Quarto aspecto, entre um inverno seco e um inverno úmido, o caudal pode variar de 1 para 4. Quinto aspecto, entre um verão seco e um verão úmido, o caudal pode variar de 1 para 10. Estamos a falar de situações médias, nada de situações extremas em que podemos ter variações muitíssimo maiores. Note-se que, por constrangimento da geografia e da topografia, não é possível construir, no curso principal do Douro, aproveitamentos que possam armazenar água e regularizar a grande capacidade energética do rio, o que quer dizer que estamos sujeitos ao acaso dos regimes hidrológicos. E lembro-vos finalmente
que no troço nacional do Rio Douro temos 5 aproveitamentos: o Pocinho, a Régua, a Valeira, o Carrapatel e o Costuma Lever, que sozinhos respondem, nas horas em que o país mais necessita de eletricidade, como nós dizemos, as horas de ponta, 20% das necessidades nacionais. A Albufeira de Foz Rua, com a sua capacidade de armazenar 700 milhões de metros cúbicos de água, vale como uma garantia ao aproveitamento hidroelétrico do Rio Douro, evitando que este fique menos sujeito aos caprichos da meteorologia ou às políticas de gestão de água que possam ser adotadas pelos nossos vizinhos espanhóis. Desde os estudos de 1959, da então e Douro, que o rio Coa é olhado numa perspectiva estratégica. Nem esse estudo, nem nenhum posterior, considerou o Coa como um rio apenas para produzir energia. E é por isso que, já no estudo referido de 1959, as soluções analisadas sempre apontaram para uma cascata de grandes aproveitamentos, com barragens de altura variando entre os 95 e os 102 metros, numa perspectiva estratégica de gestão dos recursos energéticos nacionais. Foz Coa é apenas uma das barragens que, no nosso horizonte de planeamento e em coerência com os estudos que já vêm desde 1959, prevemos construir no Rio Coa. Foz Coa é, portanto, e insistimos neste ponto, uma obra de enorme importância estratégica, e nada houve no passado que tivesse negado esta importância, nem a EDP conhece qualquer decisão contrariando o avançar de Foz Coa e a solução adotada. Ultimados os estudos e no momento em que tomámos a decisão de a construir, era, dentro das obras possíveis, a obra em que o saldo entre os impactos positivos e impactos desfavoráveis era francamente mais positivo. E constatava-se igualmente que os impactos desfavoráveis eram mais facilmente minimizáveis. Trata-se, pois, de um empreendimento que oferece uma taxa de rentabilidade de 10%, o que, segundo os critérios mundiais usados no setor, tem uma justificação económica plena. E, desculpem-me, o anglicanismo, the last but not least, posicionou-se, no ponto de vista regional, como uma obra desejada e vista como fator determinante para inverter a marcha de desertificação que esta região vem vivendo. E o Sr. Presidente da Câmara, desde sempre, nos fez transmitir, de uma maneira muito objetiva, que era verdadeiramente esta a posição que a autarquia tinha e a população sobre este empreendimento. A descoberta de achados arqueológicos de eventual interesse mundial é um dado bom. Temos, porém, quase 4 anos para compatibilizar a importância nacional da obra com a importância dos achados. Não acreditamos que esta seja uma guerra em que tenha de haver vencedores e vencidos. Antes, pelo contrário, é um novo desafio em que o estudo, a capacidade de decisão e a credibilidade das entidades em presença nos conduzirá a uma solução integrada em que havemos de sair todos vencedores. O país e as comunidades académica e científica. Como é que vamos ganhar todos? Muito honestamente, digo-vos que não sei. E por isso estamos aqui. Os especialistas em arqueologia vão ter de nos ajudar, vão ter de nos aconselhar. Naquilo que somos especialistas, no caso concreto, é a vertente da engenharia, podemos garantir que não levantaremos obstáculos à concretização das soluções que os especialistas de arqueologia entenderem ser mais adequadas. Mais complicado parecia ser o caso da barragem de Assuão no Egito e, como todos sabem, foi possível encontrar soluções. A presença da EDP ao seu mais alto nível neste encontro que o IMPAR promove e que nós agradecemos os ter convidados para estar presente
e voltava um pouco às palavras de Henrique, é no fundo a reafirmação da nossa disponibilidade para ouvirmos os especialistas e a manifestação clara do nosso interesse de salvaguardar o que precisa ser salvaguardado. E ao dizer isto, em nome do Conselho de Administração da EDP, faço ao mesmo tempo um apelo à desdramatização deste caso. É fundamental termos serenidade e espírito de diálogo para todos aprendermos uns com os outros e evitar que precipitações podem levar a más decisões ou a decisões intempestivas. Não queremos que o clima que nos últimos dias se gerou seja adequado para isso. Permito-me repetir que temos 4 anos para estudar o que fazer. Os trabalhos em curso decorrem a quase 1 quilómetro de distância do local dos achados e a obra só terá repercussão no sítio dos achados quando a albufeira de Foz de Coa se encher. Se o Sr. Presidente do IPAR me autoriza, proponho ouvirmos todos e nós, EDP, com redobrada atenção, o que o Sr. Dr. Vilarinho Pereira, Vice-Presidente do IPAR, tem para nos relatar, evidenciando na medida do possível o que conhecemos hoje, o que ainda nos falta saber para podermos encontrar a solução mais correta. Agradeço sinceramente a atenção que nos dispensam. É com alguma emoção que compete a mim fazer a apresentação daquilo que até hoje foi descoberto e eu vou pedir a colaboração, daqui a bocadinho, se tiverem paciência para me ouvir durante alguns minutos, vou pedir a colaboração do Dr. Lino Tavares Dias e do Dr. Nelson Rebanda, que vão explicar aquilo que até hoje puderam ver. Mas, como eu dizia, é com emoção que vejo esta sala cheia com a comunidade científica e com os senhores jornalistas. O que quer dizer que esta história do património, e em particular do património arqueológico, está bem viva e de saúde. Aliás, eu posso recordar aqui que, no princípio deste ano, numa conferência de imprensa que houve na Torre de Belém, eu referi que 94 e 95 seriam os grandes anos de lançamento da arqueologia. E porquê é que eu digo que são os grandes anos de lançamento? Já não, para não falar nos achados deste ano. São os grandes anos e os grandes anos são sempre traduzidos em números, infelizmente. Mas os números na arqueologia têm importância, porque, para vos dar uma ideia, em 93 a arqueologia no IPAR 80 mil contos e em 94 passou a dispor de 200 mil contos, ou seja, mais do dobro. E posso-vos informar que se espera que em 95 tenha praticamente 400 mil contos, o que é um salto muito grande. Mas este salto, que acompanhado das grandes descobertas que foram feitas este ano, e eu lembro aqui, que é preciso não esquecer, está aqui o arqueólogo responsável, preciso não esquecer que houve uma grande descoberta também com o apoio do IPAR, que foi a necrópole de Montes. Peço que não esqueçam disso, porque também foi uma grande descoberta. Mas dizia eu que os números que vos falei e estas grandes descobertas só nos levam a pensar no seguinte: cada vez temos mais responsabilidades nesta área. Cada vez mais devemos trabalhar para que esta área saia daquele marasmo em que se encontrava quando, por exemplo, eu cheguei ao Mistério, que era considerado como parente pobre do património. A arqueologia não pode ser o parente pobre do património. Não tem de ser. Tudo começa pela arqueologia. O próprio património arquitetónico se socorre da arqueologia. Portanto, eu agradeço a vossa presença e pedia ao Dr. Nelson Rebanda que eu chamo de uma entrada, porque o prato principal, por estranho que pareça, vai ser servido depois do almoço. A aplicação ao património histórico do conceito de desenvolvimento sustentável. Uma noção hoje em voga, resultante das preocupações com os valores da paisagem e o meio ambiente em geral. Aliás,
uma ideia subjacente às conclusões da Conferência do Rio de Janeiro do passado ano. Destacamos, todavia, o cuidado e o empenhamento que os responsáveis pelo empreendimento têm revelado por estas questões desde o primeiro momento. Facto significativo que nos apraz registrar, já que a sensibilidade não se impõe por decreto-lei. A especificidade do impacto arqueológico das barragens relativamente a outros grandes trabalhos resulta do facto do espaço potencialmente afetado não se limitar a um ponto ou uma rota de colisão, onde eventualmente são possíveis traçados alternativos, mas sim a toda uma área, moldada pelo novo nível das águas e transcende a área superficial da toalha líquida. Neste caso, é imperativo ajustar as estratégias de abordagem a tal facto, tendo presente que os sistemas de ocupação humana normalmente extravasam o ecossistema fluvial e, logicamente, o limite artificial da cota máxima. Todavia, devemos salientar que, ao longo da história, os rios e os seus vales são tradicionalmente eixos polarizadores da presença humana, de onde resulta haver aí uma maior densidade de vestígios. Isto quer por razões de ordem económica, piscicultura, produtores de caça, logo locais de abate, ainda durante o período paleolítico, agricultura nas margens do Luvião, com possibilidade de irrigação, pastoreio nas encostas mais abruptas a partir do Neolítico, aproveitamento de energia hidráulica a partir da Idade Média, etc. Quer, por outras razões de ordem simbólica, cujo sentido hoje nos escapa e que, normalmente, associamos a inúmeras estações e conjuntos arqueológicos. Quanto a este último aspecto, é de salientar a descoberta do mais vasto complexo de arte rupestre da Península Ibérica, com milhares de gravuras, a quando a construção da barragem de Fratel, no Val do Tejo, nos anos 70. E em 1982, aqui no Douro, bem próximo da Foz do Coa, a montante da barragem do Pocinho, o Val da Serva, em que igualmente apareceram várias rochas gravadas e outros vestígios arqueológicos da época pré-histórica. Já então, os arqueólogos puderam fazer, embora in extremis, trabalhos de levantamento e registro, contando com o apoio da empresa EDP, embora sem a possibilidade de um planeamento atempado. Assim, procuramos, no programa do Plano Arqueológico do COA, aliar a componente de salvamento, mais do foro técnico, com os objetivos mais científicos de apreender e compreender uma região, no modo como foi sucessivamente apropriada pelo homem, partindo de diversos testemunhos localizáveis num espaço definido, zona da futura Albufeira, quer articulando-os entre si, quer relacionando-os com a área envolvente. Procuramos, nesta linha, desenvolver metodologia mais apropriada, no sentido de buscar um ponto de equilíbrio entre o conservacionismo na sua vertente património cultural e o progresso. Já era a perspectiva que defendíamos a quando da construção da barragem do Torrão no Rio Tejo, embora não tivesse sido possível, então, a sua concretização, porque fomos envolvidos no processo já numa fase adiantada de construção. Desde então, nos anos 80, a barragem da Alqueva, no Alentejo, viria a determinar a realização de trabalhos arqueológicos que constituem uma experiência enriquecedora na história. Quanto à barragem do Coa, devemos referir que foi feito no âmbito do estudo de impacto ambiental um primeiro levantamento de património arqueológico elaborado pelo Dr. Francisco Sande Lemos, da Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho, em que se conclui pela considerável riqueza de sítios, sendo muitos de excepcional interesse. Neste estudo, em que a incidência da construção da barragem no património arqueológico surge como um dos impactos mais negativos, são mencionados 64 sítios de valor desigual, sendo uns de interesse normal, por exemplo, conjuntos rurais e caminhos antigos, outros de grande interesse, pontos medievais e instalações de quintas, e ainda alguns de interesse excepcional, povoados romanos e abrigos com pinturas rupestres. Acrescentam-se ainda 2 sítios, um de provável interesse, ruínas indeterminadas, e um possível túmulo pré-histórico. Como se afirma no relatório final do citado Estudo de Impacto de Ambiente, datado de 1990, página 157, volume 2, cito: no caso do património histórico-arqueológico afetado pelo empreendimento da barragem do Coa, pode-se considerar que se trata de uma área geográfica em que os estudos de arqueologia se encontram pouco desenvolvidos, o que, à partida, o valor científico dos monumentos e sítios é relevante para o avanço dos conhecimentos. Assim, é recomendado um levantamento arqueológico mais detalhado a ser conduzido pelos organismos da tutela, o então IPPC, atual IPAR. Fim de citação.
Este diagnóstico de reconhecida qualidade, contido no capítulo Património Arqueológico de Estudo de Impacto Ambiente, foi tido em conta. Em 5 de junho de 1992, no encontro sob o título Água, Energia e Progresso, aqui realizado em Vila Nova de Foscoa, o Dr. Nelson Rebanda e eu apresentámos um esquema geral de atuação e apontavam-se os procedimentos técnicos que viriam a ser adotados. Este era o esquema apresentado, esquema genérico, que se propunha em 1992 para a evolução, um genérico teórico, para a evolução do estudo plano arqueológico do Porto. Uma primeira fase de prospecção e cartografia sistemática, um avanço natural para a classificação de sítios, as duas hipóteses de escavar e não escavar, sítios que necessitam de escavação e sítios que não necessitavam de escavação, e depois os 3 pontos que se consideravam fundamentais ao nível da conservação, que era a hipótese de submergir, a hipótese de remover e a hipótese de proteger integralmente e valorizar. Isto era um conjunto de soluções que apontavam para uma ideia genérica que era a constituição de uma memória do rio. Todo o resto são questões técnicas de publicação, arquivo e exposição. Este aspecto inicial. A EDP, 1.1, a EDP encomenda o estudo de impacto ambiental à Empresa Geral de Fomento, que por sua vez indica o arqueólogo Francisco Sando Lemos da Universidade de Minho para realizar o trabalho. O resultado deste trabalho é divulgado por relatório em fevereiro de 1990. Ponto 2. Em 21 de junho de 1990, por proposta da Comissão de Coordenação da Região Norte, realiza-se, na sede desta Comissão, uma reunião entre o então Diretor do Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte do IPPC e o Diretor Operacional de Equipamento Hidráulico da EDP. Nesta reunião participaram também os técnicos da Comissão de Coordenação. Tinha como objetivo, esta reunião, planear a forma interinstitucional de serem aprofundados os estudos no âmbito do património arqueológico, na medida em que o relatório de estudo de impacto ambiental apontava para a existência de numerosos vestígios arqueológicos. Ponto 3. A EDP mostrou preferência pela articulação interinstitucional porque, a linha A, o relatório de impacto ambiente propunha, na sua página 12, que, cito, um levantamento arqueológico mais detalhado deveria ser conduzido pelos organismos da tutela. Fim de citação. Ponto 2, ponto B. O diretor da Direção Operacional de Equipamento Hidráulico da EDP, então o engenheiro Luís Proença, mostrou interesse em que fosse o IPPC IPAR a realizar o trabalho, na medida em que se tratava de estudar grandes extensões do território, pouco compatível com trabalhos temporários que